E aí, vamos fazer nosso ano bíblico? Capítulo 4, 5 e 6 é o conteúdo de hoje. Me refiro a Atos dos Apóstolos. No capítulo 4, estamos vendo Pedro e João perante o Sinédrio. E o que faz toda a diferença é o verso 8, quando anuncia que Pedro está cheio do Espírito Santo, disse-lhes autoridade e líderes do povo. E aí manda o discurso. Mas qual é o grande diferencial? Pedro está cheio do Espírito Santo. Não vá diante de ninguém anunciar a Jesus sem a autoridade do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo batizar você, encher você, conduzir você. E isso era tão intenso, essa mobilização da igreja, este guiar, este mover do Espírito, que eles começaram a vender suas propriedades e todos os seus bens e terras e casas, etc., e distribuir àqueles que tinham necessidades, de modo que os necessitados desapareceram do convívio deles. Ou seja, quando nós estamos focados na obra de Deus, não nos acostumamos com a realidade de termos necessitados ao nosso redor. Fazemos de tudo para que esses necessitados tenham suas necessidades supridas em Cristo Jesus. Isso se chama irmandade. E a igreja estava crescendo avassaladoramente porque este era o comportamento. E qualquer coisa que viesse comprometer isso estaria comprometendo não só o presente da igreja, mas o futuro da mesma, que estava sendo estabelecido a partir daqui. Por isso o capítulo 5 anuncia o ato errôneo de Ananias e Safira, e quão grave isso foi, porque estaria comprometendo exatamente o desenvolvimento da igreja. Eles encheram a boca para dizer que faziam e aconteciam, que iam resolver, e venderam propriedades e mentiram o preço sem a menor necessidade. Deus não estava te obrigando a fazer isso, Deus não exige nenhuma obrigatoriedade a respeito disso. Eles fizeram isso em vez de ser pelo mover do Espírito, para se aparecer, para evidenciar o orgulho. E neste momento, no início da igreja cristã primitiva, uma atitude, se não fosse tomada, seria extremamente prejudicial para o surgimento e estabelecimento da igreja. Ou seja, poderia comprometer o desenvolvimento da igreja de Deus nesta terra. Por isso, Ananias e Safira são fulminados diante da presença do Senhor. O verso 9, Pedro diz para eles: vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. Então morreu o homem porque mentiu, na sequência morreu a mulher porque quis confirmar a mentira. De Deus não se zomba, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Deus não obriga você a se comprometer com absolutamente nada, mas se você se compromete, vamos nos empenhar em cumprir aquilo com que nos comprometemos. Você observa a cura de muitos doentes de um modo maravilhoso, muitos milagres acontecendo, e em meio a tudo isso, a perseguição que nunca vai se separar dos fiéis filhos de Deus. E aí, no capítulo 5, temos uma lição extraordinária que deveria ser registrado na tábua do nosso coração para nunca mais sair. É o que diz Pedro no verso 29. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Ponto final. O que é mais importante? Obedecer a Deus do que aos homens. Essa é a nossa prioridade. Vamos viver em conformidade com as autoridades, vamos pagar os nossos impostos, seguir as leis, tudo direitinho. Mas se um dia as leis colidirem, ou é de Deus ou a dos homens, quem devemos escolher? Obviamente a lei de Deus, e Pedro já deixou isso aqui bem claro, ok? Você observa o capítulo 6, a escolha de Estevão como sendo um dos diáconos para ajudar no processo de auxílio aos necessitados. Ou seja, a igreja ela pregava a salvação da alma, mas a igreja supria a necessidade do indivíduo naquilo que ele precisava se alimentar, naquilo que ele precisava vestir, e precisava de alguém para tomar conta deste aspecto, se unir ao time que desenvolvia essa atividade. Estevão foi o escolhido, e o capítulo 8 já demonstra que ele era um homem cheio de graça, cheio do poder de Deus, realizava grandes milagres, grandes maravilhas, e se destacava, e consequentemente já foi aprisionado. E no capítulo 7, que vamos estudar amanhã, veremos o que aconteceu com Estevão. Mas todos cheios do Espírito, isso era o grande detalhe crucial de cada um deles. Não importa o que aconteça conosco, este é o detalhe crucial para a nossa vida. Precisamos ser cheios do Espírito. Graça e paz, amanhã tem mais. Estamos juntos, nosso Super Ano Bíblico.